Olá, tudo bem? Meu nome é MF Martins, eu sei que é Universo em Pixel e hoje eu vou falar sobre o desenho mais antigo que eu tenho. Então, galera, depois do último vídeo onde eu falo sobre o desenho mais antigo do mundo, eu comecei a pensar qual é o desenho mais antigo que eu tenho. Eu dei uma catada das minhas coisas e consegui encontrar um de 2003. Ele não é de quando eu era criança, eu tinha 13 anos, isso já faz 15 anos, e aí a gente faz os cálculos. Enfim, eu acho super legal as pessoas que têm aqueles desenhos de quando eram crianças e conseguem fazer um paralelo com seus desenhos atuais e a gente consegue ver o desenvolvimento do traço dessa pessoa. Felizmente, eu não tenho desenhos tão antigos assim. Mas antes de falar sobre ele, eu queria dividir com vocês a memória mais antiga que eu tenho desenhando. Sei lá, acho que devia ter uns 3, 4 anos e eu tô desenhando uma casa, uma árvorezinha, como qualquer outra criança dessa idade, só que eu tô desenhando um varal com roupas e com prendedores e eu lembro da minha mãe achar super legal e elogiar, e isso ficou muito registrado na minha mente, para ver qual é a importância dos pais, dos professores, eles estarem incentivando, né, os alunos. Isso ajuda bastante no desenvolvimento da criatividade, do desenvolvimento do aprendizado do desenho. Uma outra coisa que eu comecei a pensar é o que eu gostava de desenhar em determinada idade. Então, eu lembrei que dos meus 7 aos meus 10 anos eu não desenhava pessoas, muito pouco. Eu gostava de desenhar casas, mas não eram elas só de frente. Eu também gostava de desenhar plantas baixas, os cômodos por dentro, a vista de cima da casa, e eu ficava imaginando quem é que morava naquela casa. Eu não tenho nenhum parente arquiteto, eu acho que provavelmente eu devo ter visto numa revista e achei legal e tal. Como meu pai é pedreiro e ele via aqueles desenhos, ele dizia que essa guria tem que ser arquiteta. Porque para um pedreiro, né, a profissão mais próxima de quem desenha, assim, é a arquitetura. Mas enfim, quando eu tinha uns 10 anos de idade, por influência dos desenhos animados que eu gostava de assistir, principalmente animes, eu gostava muito de Cavaleiros do Zodíaco, de Sailor Moon, de Pokémon. Os meus desenhos, eles ganharam traços parecidos com os de mangá. E eu desenhava muito Pokémon, essas coisas. A partir dos 12 anos, eu comecei a tentar fazer desenhos realistas, né? Que de realistas não tinham nada, mas aquela tentativa de tentar fazer as pessoas mais proporcionais. E também comecei a inventar mais, né? Parei um pouco de fazer cópias, né? De fazer desenhos observando outros desenhos ou observando fotografias e comecei a criar, né? Criar personagens. É super importante desenhos de observação, sejam eles de observação de objeto que realmente seja na sua frente ou de uma fotografia, porque é assim que a gente começa a desenvolver nossa percepção visual, mas não sei, nessa época eu só queria inventar. E até hoje, assim, o tipo de desenho que eu mais gosto de fazer é aquele que eu invento, assim, eu não gosto muito de fazer desenho de observação. Então, esse desenho que eu tenho guardado, ele é mais ou menos dessa época. Eu tinha 13 anos, como eu tinha dito, é da 7ª série. Esse desenho da aula de educação artística, ó, se vocês puderem ver. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu vou botar no vídeo. Ele tem até o visto da professora Nilza. Ela era professora de matemática, mas ela dava educação artística, porque eu estudava numa escola pública e geralmente não tinha professora de educação artística. E era aquele básico exercício de desenho livre. E esse desenho, ele mostra uma banda fictícia que eu tirei da minha cabeça. Nessa época eu queria muito ter uma banda, então eu não tinha, então eu inventava. Coisas que a gente pode analisar através desse desenho. Eu provavelmente usei um lápis HB, porque eu não sabia que existiam outros tipos de lápis com grafites diferentes. Então dá pra ver que ele tem basicamente o mesmo traçado, não tem contraste, a linha é sempre a mesma. E os corpos são desproporcionais, não tem muita técnica em relação à figuração humana aqui, mas algumas coisas dá pra perceber que já tem um certo domínio. Apesar de que na época eu não sabia a teoria, mas dá pra perceber que eu uso todo o espaço da folha, tem ponto de fuga, tem linha do horizonte, os personagens e objetos que estão à frente, eles são maiores dos objetos que estão atrás, então dá aquela ilusão de profundidade e tal. Então isso já aparece neste desenho. É engraçado que esse desenho ele originou uma série de outros desenhos que utilizam os mesmos personagens, né? Aquela vontade de ter a banda e tal. Então só eu mudava a situação onde eles estavam. Eu fazia como se cada desenho fosse um clipe ou aquelas fotos de divulgação da banda e tal.
Eu cheguei a fazer Cartoon Clips. Cartoon Clip, ele é tipo uma história em quadrinhos, só que ao invés do diálogo é uma letra de música, e os quadros mostram cenas como se fosse um videoclipe. Então, desde sempre, os meus desenhos tiveram essa questão da narrativa, né? De contar histórias através de imagens. E isso tem me dificultado um pouco na faculdade, a questão da abstração, sabe? Eu tenho bastante dificuldade em fazer desenhos abstratos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu queria compartilhar com vocês o desenho mais antigo que eu tenho. Convido vocês a compartilhar o desenho mais antigo que vocês tenham. Então, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva porque isso ajuda muito. Não esqueça de deixar o seu gostei, compartilhem, mensagens aqui nos comentários embaixo e até a próxima!